pessoal, eu sou Eric Leite, estou aqui com a Isabela Boaventura, mais uma vez, para uma aula de Teoria da Literatura 2. A última aula nós falamos das referências ao mundo, e nesta aula falaremos das referências ao texto, né, gente? Então, como a gente discutiu na última aula, um texto, ele está inscrito em uma cultura, porque se é um objeto feito de linguagem, de signos linguísticos, né, o signo, ele é imposto, né, enfim, então ele está inscrito numa cultura, como os dezenas de exemplos que nós temos, mas não só isso, ele não faz referências somente ao universo que a gente entende por mundo, por realidade, mas também a outros textos, e é muito interessante perceber isso, que o Ives Reuter, ele tem uma posição equilibrada em relação ao senso comum e à teoria literária, né? Porque se a gente existe na academia, e você como acadêmico já deve ter se deparado com esse debate, principalmente nas aulas de teoria, sobre esse debate aí extremista, né? O senso comum fala, não, um texto ele só pode referenciar o mundo, né? E a teoria literária, a fim de contestar, né? A teoria literária no seu afã, a fim de contestar o senso comum fala, não, um texto só pode fazer referência a outro texto. Aí vem o Anthony Companhão e fala, gente, a literatura pode fazer os dois, referenciar o mundo e o texto. Pronto, resolvido. E o Ives a literatura faz o que ela quiser. Sim, exatamente. E o Ives Reuter, ele tem essa posição equilibrada. Ao mesmo tempo que ele traz lá o Gerard Genette da teoria, né? Ele traz outras concepções também. Então hoje a gente vai falar principalmente do Gerard Genette, porque essa referência ao texto é uma proposição propriamente da teoria, né? Da teoria literária. Enfim, gente. Então, vamos começar aí as referências ao texto. A Isa vai falar para nós sobre intertextualidade. Gente, sobre intertextualidade, eu vou ler a definição que o Reuter coloca no texto, na página 168. Ele diz o seguinte: Gerard Genette reservou o termo intertextualidade à relação de copresença entre dois ou vários textos, que se caracteriza mais frequentemente pela presença efetiva de um texto no outro. Resumindo, esta relação pode se atualizar segundo três grandes formas, que é a citação, o plágio ou a alusão. A citação é literal. Então, assim, a gente faz bastante na faculdade isso, né? O fulano falou água raiz. Aí eu vou lá e ponho água raiz, fulano, tal ano, página tal. Então, isso é uma citação direta. Um plágio é quando eu vou falar, eu acredito que é água raiz, só que o fulano falou água raiz. Então, teoricamente, o plágio é você dizer com as suas palavras aquilo. Teoricamente, não, né? O plágio é você utilizar e se apropriar da ideia de outro sem fazer uma referência àquilo que a pessoa está... aquilo que a pessoa disse. E aí, ele não é explícito, tão explícito quanto a citação, porque você não fala quem falou aquilo. E a alusão é quando ela é menos literal e ela é mais implícita do que os outros dois casos. Então, por exemplo... ele dá o exemplo aqui do Estrangeiro, do Albert Camus, mas eu vou em um sentido mais comum. Eu vou falar, por exemplo, do Karenin, a Ana Karenina, é um livro do Tolstói, do Leon Tolstói, e em A Sustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera, o cachorro, a cadelinha de um dos quatro personagens principais, ela chama Karenin por causa dessa personagem que dá nome ao livro do Tolstói. Essas são referências e alusões que são incorporadas dentro do texto e que fazem a gente remeter a esse tipo de coisa. Então, isso, nesse caso, seria uma intertextualidade em que você consegue perceber essa referência do Tolstói no texto do Kundera. Então, acontece mais ou menos dessa forma. Só que existem, inclusive o Reuter fala isso, que existem formas mais lúdicas de intertextualidade,
que é apropriar de pistas não exploradas nesses romances clássicos. Então, é mais ou menos, por exemplo, se eu resolver, e isso existe, alguém escreveu o Dom Casmurro pelo ponto de vista da Capitu. Ou, por exemplo, alguém foi escrever um livro em que deixa uma ponta solta, ou fazer uma fanfic sobre aquilo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem nerd de novo, porque a gente está nesse caminho mesmo. Existe, durante o Harry Potter 6, que é o Enigma do Príncipe, tem alguns lapsos de tempo da história do Tom Riddle, certo? Todo mundo lembra disso? Não, porque nem todo mundo é obrigado a ler Harry Potter. Mas, de qualquer forma, no Harry Potter 6 tem esses lapsos de memória que tem da história do Tom Riddle. Só que 10 anos entre o tempo que ele sumiu, depois que ele trabalhou na Borgenbergs, até quando ele aparece de novo, ele some. E acontece que alguns fãs de Harry Potter criaram um fan-filme que chama The Origins of the Heir, que é as origens do herdeiro, para contar, teoricamente, o que aconteceu durante esse tempo que o Voldemort ficou sumido no mundo. Assim. Então, essa ponta solta cria esse processo de intertexto. Então, esse filme faz referência àquilo que foi, que deixa uma ponta solta no Harry Potter 6, tanto no livro quanto no filme. Então, esses são os processos de intertextualidade, em que os textos acabam se conversando e tendo referências uns dos outros. Agora o Eric vai falar um pouquinho sobre paratextualidade. Quando a gente fala de paratextualidade, a gente tem que entender primeiro o que é um paratexto, né, gente? Paratexto é tudo aquilo que acompanha o objeto livro, né? Então, nós temos o texto, tratando de narrativa, seria a própria narrativa, o enredo. O que seriam os paratextos? Prefácio, pós-fácio, orelha. Eu trouxe um exemplo aqui de um livro que eu tenho, que é a coleção Medo Clássico da Darkside. Olha como é lindo. Os livros da Darkside são lindos. A Darkside é muito linda, né? E tem vários recursos paratextuais, ou seja, que acompanham o texto. Por exemplo, você abre aqui, tem um pôster do Edgar Allan Poe, né? Tem a impressão dos originais dele aqui, bem bonito. Tem, por exemplo, imagens da casa dele. Tem outro pôster lindíssimo ao final. Então, esses são os elementos paratextuais. Então, quando ocorre paratextualidade? Quando o texto em si faz referências a esses recursos paratextuais. Quando ele faz uma referência, quando ele recorre a esses elementos, a epígrafes, a pós-fácios, a prefácios, etc. Quando ele se trata desses próprios notas, esboços, manuscritos, enfim, nesse sentido que ocorre a paratextualidade. Isa agora metatextualidade, e agora ela vai ter que se desdobrar para explicar a diferença de intertextualidade e metatextualidade. A metatextualidade, eu vou aproveitar e vou ler a definição que o Reuter utiliza no texto dele, na página 171. Ele diz: para Gerard Genette, a relação de metatextualidade é a relação crítica do comentário, que une um texto ao que se fala, explícita ou implicitamente. Então, por exemplo, eu gostaria de voltar na questão da intertextualidade momentaneamente. Então, intertextualidade é quando um texto refere ao outro. Metatextualidade é quando um texto refere-se ao outro de forma crítica ou elogiosa. Não que crítico não possa ser elogioso, obviamente. Mas, por exemplo, quando o Barthes escreve A Morte do Autor, ele criou, dentro da tradição literária, da tradição da teoria da literatura, vários outros textos que se referem a esse texto em relação à morte do autor. Então, tanto o que é um autor do Adorno, quanto o que é um autor do Foucault, por exemplo, eles se referem de forma crítica e de forma que eles questionam e revisitam essa concepção que o Barthes faz em relação ao autor. Esse processo de metatextualidade cria
essa visão não só de falar sobre. Então, por exemplo, como eu citei o Ana Karenina e a Karenin, o Karenin do Insustentável Leveza do Ser. Isso não é uma metatextualidade, é só uma intertextualidade, um texto referindo no outro. Mas, por exemplo, quando o Adorno fala que o autor não está morto, que na verdade ele sempre esteve ali, ele só se escondeu atrás de um véu, mais ou menos isso que ele fala, ele está se referindo à proposição bartesiana, que acaba sendo, em algum nível, rompida ou questionada por ele naquele texto que ele está escrevendo. Todo esse processo acaba sendo desenvolvido de uma forma meta, em que aquilo que existe, ele se desenvolve de outra forma e cria novos conceitos e novas perspectivas a respeito daquilo. Não que o intertexto não faça, mas o metatexto ele faz isso de forma mais crítica. Agora o Eric vai falar um pouquinho sobre hipertextualidade. O Reuter fala aqui na definição, a hipertextualidade é a relação de um texto B a um texto A. Ou seja, não é uma referência dessa vez, né? Porque a gente está falando, ele não faz uma referência, uma citação. Agora ele vai reconstruir um texto, ou ele vai imitar, ou ele vai transformar, seja para fazer uma paródia, seja para uma coisa mais séria, né? Então, a relação de hipertextualidade é muito comum ser associada a textos de segundo grau, que seria reelaborações de um texto já existente, né? Paródia faz muito isso, né, pessoal? Vocês veem em série, em filme, faz uma paródia de um outro filme, ou seja, ele está reconstruindo um texto já existente, né? E no sentido de reatualização também, por exemplo, a gente tem o Guimarães Rosa com fita verde no cabelo, né? Ele até chama, o subtítulo é Nova Velha História, ou seja, é uma nova versão da velha história da Chapeuzinho Vermelho. Para quem não viu Fita Verde no Cabelo, leia, é maravilhoso. Os textos do que a gente conhece por classicismo são, em sua maioria, tem uma relação de hipertextualidade. Por quê? O classicismo vem daquele princípio de retomar o princípio clássico. Então você vê, por exemplo, ali o Romeu e Julieta do Shakespeare, né? Não é nada mais, nada menos do que uma reatualização do mito de Píramo e Tisbe, né? Aquela história do casalzinho que não pode ficar junto e no final ambos acabam morrendo, um por alguma situação e o outro porque se mata e vê o parceiro morrer. É um mito clássico, né, do piramitismo, que foi um hipertexto de Tristão e Isolda, que é uma novela de cavalaria, né, e o Shakespeare retoma, reatualiza lá no classicismo. Então as obras do classicismo, a maioria fazem isso porque era essa concepção de arte, né, é a mimesis clássicas ali, clássica, a mimesis grega. Então hipertexto é essa relação de você tem uma matriz, que seria pode até ser algo não registrado, pode ser um mito, né? Pode ser uma obra clássica, uma fábula, e aí você vai partir desse para criar um novo texto. Por exemplo, um exemplo atual também, que o nosso orientador gosta muito, se você não sabia disso, você vai passar a saber, que é o Gonçalo Tavares, né? O seu Uma Viagem à Índia, que nada menos é do que recontar os Lusíadas, né? Ele está recontando os Lusíadas. Então, isso é uma relação de hipertextualidade. Você não faz só referência, você transforma. Um pouco antes de eu falar sobre arquitextualidade, sobre a hipertextualidade, eu tenho uma opinião muito pessoal a respeito disso, de que, de alguma forma, toda intertextualidade ela é hipertextual. Por quê? O Harold Bloom vai falar sobre a angústia da influência, que é esse processo que a gente acaba vendo em todos os textos. Os meus professores faziam essa brincadeira e eu costumo também fazer ela com meus alunos, que na vida nada se cria, tudo se copia. A gente, no fim das contas, não cria nada do zero, nada criado do zero.
É muito pouco provável que aquilo que a gente está produzindo nesse exato momento não tenha sido produzido por alguém antes, ou de uma forma muito semelhante antes, até porque a gente vive dentro de um certo sistema e com os mesmos pensamentos, os mesmos estímulos e mesmas influências. Mas, por exemplo, quando o Howard Bloom fala sobre a angústia da influência, ele fala sobre esse tomar o lugar do seu predecessor. E aí ele fala de um processo quase numa relação de complexo de Édipo, apagar o anterior e fazer do seu mais importante. Então, quando isso acontece, as relações de intertextualidade ela acaba sendo cruzada num princípio de apagamento mesmo. Então, quando a gente para pensar, vou usar o exemplo do Eck, Gonçalo Tavares remonta a Lusíadas, mas Lusíadas se refere a um certo nível à própria Bíblia e cria todo esse movimento de referência muito anterior a ele e acaba ou obliterando ou levando a um nível hiper que nós sabemos. Quanto à arquitextualidade, eu vou manter o meu padrão e vou ler a definição que o Reuter coloca no livro, dessa vez na página 173. Ele põe o seguinte: a arquitextualidade é frequentemente considerada uma relação mais abstrata entre os 5 tipos apontados por Gerard Genette. Designa a inscrição de um texto em um gênero. E aí eu vou pedir para vocês lembrarem um pouquinho sobre a questão que provavelmente vocês estudaram, romantismo e da criação do novel, que é o romance, que nós em português trouxemos como romance. Mas o romance ele é gerado como uma forma burguesa de escrita. Então, o romance como a gente conhece, esse livro aqui, ele é um romance, porque ele tem uma distribuição e algumas características genéricas que definem ele como um romance. Pensando nesse caso, por exemplo, todas as vezes que a gente for pegar um romance, a gente vai se deparar, por exemplo, com um romance que tem um personagem. A gente vai se deparar com um romance que tem um narrador. A gente vai pegar de um nível ou de outro, ele vai existir. A gente vai pegar um romance que tem tempo, que tem espaço, que tem categorias da narrativa, explícitas ou implícitas, que definem aquilo como romance e como narrativa. Então, essa definição de gênero, ela pode ser nesse sentido amplo, no sentido, por exemplo, do romance. Tem essas características que eu disse. Ou ela pode ir ainda mais afuniladinha e no sentido, por exemplo, de um romance policial. Se a gente for pensar em romances policiais, tem sempre um crime ou algum ato, tem sempre alguém que cometeu, alguém que está tentando solucionar como, onde, por quê. É igual jogar Scotland Yard. Tem um jogo de tabuleiro que chama Scotland Yard, que usa os contos do Conan Doyle para fazer um jogo em que você tem que descobrir, normalmente são 4, 5 pistas, que é quem, onde, como e por quê. Então, isso é um jogo, mas essas são as bases de formação de um conto de policial, um conto de investigação. E tem um cara que é o Vladimir Prop, que ele passou muitos anos da vida dele, e ele era uma pessoa com muito tempo, para estudar a morfologia do conto maravilhoso, que são sistemas e organizações da arquitetura do conto, da morfologia do conto. Então, assim, se um personagem tem característica tal, os caminhos dele só podem ser esse ou esse, porque em todos os que ele estudou, esses eram os caminhos pertinentes. Então, isso, de uma forma geral, esse arquitexto, essa relação que é construída e afunilada por características genéricas, ela acaba sendo impressa dessa forma na produção romanesca de massa e afins. Tanto que, por exemplo, quando a gente pensa, eu os meus exemplos, quando a gente pensa, por exemplo, em textos que vendem muito, o genial, porque ele é genial, ele é ruim, mas ele é genial, daquele John Green. Ele cria um texto em que sempre tem um casal, e um dos dois está doente, e o plot twist é que um dos dois morre e fica sofrendo, e ele ganhou muito dinheiro em cima disso, dentro dessa produção de massa, com essa fórmula. Então, existe quase uma fórmula de John Green de fazer literatura, que de arquétipo, né? Noção de arquétipo, uma forma, né?
e você vai pedir algum texto que não necessariamente é literário a partir dessa forma. Isso. Então, ele acaba funcionando dentro dessa desse arquétipo. Isso, obrigada. E funciona mais ou menos nesse sentido. Então, todas as vezes, por exemplo, que você lê um livro do John Green, parece que você está lendo o mesmo livro, que é a mesma coisa. Ele segue o mesmo padrão. Então, tem uma intertextualidade entre aqueles livros. Você já sabe que um personagem vai morrer, já sabe que é uma doença trágica, já sabe como é que vai se dar, mesmo que tenha alguns elementos diferentes, aquilo acaba sendo intertextualmente muito semelhante. Agora o Eric vai falar um pouquinho sobre as referências dos textos não literários. Essas 5 primeiras características textuais das referências ao texto, né? A gente viu, o Reuter ele trouxe definições da teoria literária do Gerard Denet e como eu disse, o Reuter ele tem essa visão mais equilibrada das coisas, né? Ele traz a teoria, mas ele também aí, se aproveita do conhecimento de literatura que a gente teve antes da teoria. E ele fala que o texto ele também pode fazer referências a textos não literários, né? Gente, o que seria? Jornal, publicações, discursos políticos, artigos científicos. Então, um texto ele pode fazer referências a esse tipo de texto que não é literário, né? Eu posso estar falando bobeira nesse exemplo que eu vou dar agora, né? Mas eu vou tentar validar as coisas. Então, hoje a gente está um pouco mais clássico, né, Isa? Falando, não estamos tão cultura pop como na última aula. Mas, por exemplo, no canto 3 dos Lusíadas, né, tem a passagem, né, lindíssima, belíssima, sobre a Inês de Castro, né? Mas como que o Camões soube da Inês de Castro, né? Sendo que são fatos que a Inês de Castro morreu 100 anos antes do Camões nascer, né? Através da crônica historiográfica do Fernão Lopes, né? Vocês sabem que Fernão Lopes era um cronista, né? Ele escreveu crônica do rei Dom Pedro, né? E na crônica, que seria relatos de vida, casamento, nascimento, feitos gloriosos dos reis de Portugal. E nessa crônica está esse relato da Inês de Castro, né? Porque então, o Camões, nos Lusíadas, faz uma referência a um texto não literário. Por que eu disse que pode soar uma bobeira? Porque entre a crítica literária, há esse questionamento se o texto do Fernão Lopes é ou não é literário. Porque parte de pressupostos reais, que são a vida dos reis, né? São baseados em fatos reais. Mas, assim, os textos do Fernão Lopes se diferenciam das crônicas que eram comuns ali na Idade Média pelo fato de apresentarem diálogos, apresentar uma linguagem mais coloquial, né? Apresentar um descritivismo que não era comum às crônicas. Então, está uma linha tênue no que é literário e não literário, mas a gente sabe que a crônica evoluiu desse gênero, a crônica que a gente conhece da crônica do jornal, né? Por quê? O que é a crônica? O dia a dia, né? E as crônicas historiográficas seriam isso, né? A vida dos reis, etc. E a crônica a gente sabe que é um texto meio literário, meio jornalístico, né? Tá ali. Então, nesse sentido, pode ser que esse não seja o melhor exemplo que eu dê de referência a textos não literários, porque eu estou considerando aqui a crônica historiográfica do Fernão Lopes como não literário, mas só para exemplificar, certo? Então, essas referências a esses textos jornalísticos, publicitários, científicos, discursos, etc. Isso acontece, por exemplo, naquele poema do Poesia Tirado no Jornal. Eu pensei também, só que como não era narrativa, eu pensei, será que eu ponho? Então, é só um exemplo mais curto, assim, para ficar mais afunilado. O cara foi lá, pegou um jornal, falou, olha, e criou uma poesia sobre o João Gostoso, que é o nome do personagem daquele poema, que é do poema tirado de uma poesia de jornal.
Então ele pegou um jornalzinho lá e tirou uma referência quase direta, quase ipsis literis, do jornal para criar um poema. Claro que ele fez as transformações dele. Nós agradecemos a atenção de vocês até agora. Na próxima aula nós vamos discutir espaço e topoanálise. Até a próxima aula. Tchau! Tchau, tchau, pessoal. Valeu.